Ele riu quando lhe dei as chaves. 5 minutos depois, estava chorando na calçada. Clara conhecia aquele riso. Ah, como ela conhecia cada entonação, cada vibração daquele som. Era um riso gutural e áspero, que parecia arranhar o fundo da garganta de Bruno, seu primo, um rosnado disfarçado sob o verniz da zombaria e da superioridade. Aquele som específico a acompanhará como uma sombra persistente, longa e incômoda, desde os tempos mais tenros de sua infância compartilhada. Bruno, com sua arrogância inata e seu complexo de superioridade, nunca, jamais perderá uma única oportunidade de lembrá-la de sua suposta e infundada inferioridade intelectual, de sua gritante falta de visão de mercado para os grandes negócios, ou de seu sentimentalismo excessivo, que, segundo ele, era uma fraqueza imperdoável e catastrófica no impiedoso e selvagem mundo empresarial. Hoje, no entanto, aquele riso carregava uma entonação diferente, mais densa, mais carregada. Tinha um gosto de vitória tão exagerado, tão saturado e carregado de escárnio, de desprezo e de uma maldade quase infantil, que fez os pelos da nuca de Clara se arrepiarem em um calafrio instantâneo e gélido que percorreu sua espinha. Era o som inconfundível de um homem que na sua própria e limitadamente havia finalmente, e de forma que ele considerava incontestável e gloriosa, ganhado. Era o som vibrante de um predador que imaginava ter encurralado sua presa para sempre, selando seu destino com a última gota de seu sangue. A cena dramática e carregada de tensão se desenrolava sob o sol inclemente do meio-dia, um calor que parecia pesar no ar e na alma, sufocando-os, bem em frente ao que restava do velho e decadente galpão da família. Um emaranhado triste de tijolos desgastados pelo tempo e pela negligência, suas cores originais quase apagadas. Janelas empoeiradas e quebradas que mal deixavam a luz entrar, transformando o interior em um labirinto de sombras, e carregadas de memórias de um passado próspero e glorioso que por longas décadas a fio, abrigara a outrora renomada e orgulhosa fábrica de cerâmica dos seus avós. Ali, naquele espaço físico e simbólico, onde o passado e o presente se misturavam em uma dança melancólica de ruínas e glórias perdidas. O presente e o futuro de Clara e Bruno colidiam de forma estrondosa, definitiva e irremediável. Dentro do pequeno e abafado escritório, com cheiro de mofo e papéis velhos, que antes fora o coração pulsante e vibrante do Império Mitre, um império construído com suor, talento, criatividade e dedicação, eles acabavam de selar o destino de anos de luta, de esperança muitas vezes frustrada e de segredos cuidadosamente guardados no fundo da gaveta. Na mesa de madeira escura e maciça, marcada pelas cicatrizes do tempo e pelo uso constante de gerações, repousava um pequeno e modesto molho de chaves de metal envelhecido. O objeto tangível e singelo de uma disputa familiar que se arrastava por intermináveis meses, consumindo energias preciosas e dilacerando laços já frágeis e quase rompidos. As chaves do galpão principal, da torre de água enferrujada que pontuava a paisagem cinzenta como um monumento à decadência, do próprio escritório onde estavam, e de outros pequenos anexos e depósitos. Elas representavam, em sua simplicidade enganosa, a totalidade do que restava de um legado. Para Bruno, naquele momento, era um tesouro cobiçado, a promessa de uma riqueza fácil, instantânea e imerecida. Para Clara, um fardo pesado que ela havia se esforçado, com uma dedicação quase insana e sobre-humana, para manter de pé, contra todas as probabilidades lógicas, contra todas as vozes pessimistas que insistiam que era uma causa perdida, um navio afundando lentamente no mar da indiferença. Bruno se inclinou sobre a mesa, os olhos ávidos e cheios de um brilho de cobiça desmedida fixos no brilho opaco e quase sem vida das chaves. Um sorriso presunçoso, que roçava a fronteira da crueldade pura e da malícia, rasgou seu rosto, revelando dentes brancos e um certo ar de superioridade que o deixava ainda mais odioso. Ele estendeu a mão, seus dedos gordos e bem cuidados, habituados ao luxo e à ociosidade, apanhando as chaves como se estivesse pegando um troféu há muito tempo esperado, há muito tempo merecido, e em sua mente distorcida finalmente conquistado. Então é isso, Clara, ele ironizou, a voz carregada de uma satisfação palpável, girando as chaves entre os dedos com uma teatralidade desnecessária e irritante. Finalmente. Pensei que você nunca largaria o osso, apegada às velhas ruínas da família como um cão sarnento. Mas até você tem que aceitar a realidade, não é? O mundo muda e nós, os espertos, nos adaptamos. A fábrica é minha, e você pode finalmente descansar, Clara. Ou talvez encontrar um emprego de verdade. Quem sabe, até arrumar um noivo que banque suas extravagâncias e sua mania de bancar a heroína. A vida não é só salvar velharias, sabe? Tem que ter ambição, tem que ter visão.
Coisa que você, com sua cabeça nas nuvens e seu coração mole, nunca teve. Sempre foi uma sonhadora, e sonhadores não vencem. A advogada de Clara, doutora Almeida, uma mulher elegante, de semblante sério e olhar perspicaz que não deixava nada passar despercebido, permaneceu em silêncio absoluto, observando a interação entre os primos com uma calma quase glacial, estudando cada movimento. Ela não traía qualquer emoção evidente, mas seus olhos captavam cada nuance, cada inflexão de voz, cada tremor no ar, cada sinal de arrogância de Bruno. O advogado de Bruno, Dr. Soares, um homem corpulento e de testa perenemente suada, já parecia visivelmente desconfortável. Um brilho de apreensão e mal-estar em seus olhos inquietos, mas tentava manter uma postura profissional, rigidamente contida e quase robótica, tentando esconder o nervosismo. Clara, vestindo um blazer simples, mas impecável, que contrastava com a ostentação barata de Bruno, ergueu o queixo com dignidade. Sua postura era de uma dignidade inabalável, forjada por anos de desafios, de lutas silenciosas e de superação. Seus olhos, antes marejados pela frustração e pelo cansaço acumulado dos últimos meses de brigas familiares intermináveis, de desvalorização constante e de uma luta inglória contra a ignorância, agora brilhavam com uma determinação fria e resiliente, uma luz interna que Bruno, com todo o seu esforço e malícia, nunca conseguiria apagar. São todas suas, Bruno, ela respondeu, sua voz calma e controlada, um fio de aço disfarçado em seda. Sem trair a tempestade de emoções que ainda fervilhava em seu interior, um vulcão prestes a entrar em erupção, mas sob controle. Com tudo que vem com elas. Cada pedacinho, cada grama, cada gota de responsabilidade de problema de passado. A frase de Clara, aparentemente inocente e quase inofensiva para um ouvido desatento, passou completamente despercebida por Bruno. Ele estava cego por sua própria arrogância e autossatisfação. Seu sorriso se alargou ainda mais, transformando-se numa careta de puro deleite, de um prazer quase sádico e perverso. E então ele riu. Aquele riso, alto, estridente, ecoou pelas paredes vazias do escritório, ricocheteando nos painéis de madeira descascados e nas telhas quebradas do telhado. Uma sinfonia da ignorância e da presunção. Um riso de desprezo, de quem tinha absoluta certeza da vitória, do golpe final que ele imaginava ter desferido com maestria e precisão. Claro, claro, priminha. Eu cuido de tudo agora, não se preocupe, ele zombou, virando-se para sair, as chaves balançando teatralmente em sua mão como um pequeno sino de triunfo, o som de uma vitória oca e sem valor. Ele deu um tapinha desdenhoso nas costas do Dr. Soares. Viu, Soares? Eu disse que ela cederia. Mulheres e negócios. Sempre uma combinação complicada, não é? Elas são muito emocionais para isso. Precisam de um homem para pensar por elas. Enquanto Bruno saía do escritório, o riso ainda ressoava, marcando cada passo que ele dava em direção à calçada ensolarada e escaldante. Claro, seguiu, mantendo uma distância discreta e calculada, como uma observadora atenta e impassível de um espetáculo que ela mesma havia meticulosamente coreografado, passo a passo, detalhe por detalhe. Ela observou-o enquanto ele caminhava, o semblante radiante de triunfo, seus ombros relaxados, sua postura exalando a mais pura e imerecida satisfação. O Dr. Soares, por sua vez, hesitava visivelmente, lançando olhares apreensivos para Clara, um misto de medo e respeito em seu semblante pálido, como se soubesse, ou pelo menos pressentisse com um mau presságio, que algo grandioso e inevitável estava prestes a acontecer e que seu cliente estava prestes a cair em uma armadilha perfeita. A história da fábrica Mitre era longa e dolorosa, um conto épico de glória, inovação e, por fim, decadência lenta e irreversível. Fundada pelo avô de Clara e Bruno, um visionário e artesão talentoso que dedicou sua vida ao negócio, a fábrica prosperou por décadas, produzindo cerâmicas finas que adornavam as mesas e casas de famílias ricas por todo o país, um símbolo de artesanato, qualidade e requinte inigualáveis. Mas os tempos mudaram de forma implacável e voraz. A globalização trouxe a competição feroz e predatória dos produtos importados mais baratos, os gostos do mercado se alteraram drasticamente, e a glória se desfez. Gradualmente, mas de forma inexorável, como um castelo de areia na maré alta, levando tudo embora. Após a morte do avô, os pais de Clara e Bruno, irmãos de sangue, tentaram, sem sucesso, gerir o negócio, mas a falta de visão estratégica, a aversão ao risco de investir em modernização e as desavenças internas e familiares levaram a empresa à beira da falência total e completa. Quando os pais de ambos faleceram em um curto espaço de tempo, vítimas de um acidente trágico que chocou a todos,
A responsabilidade e o pesado fardo recaíram sobre a nova e despreparada geração. Bruno, com sua mentalidade de dinheiro fácil e sua paixão por investimentos especulativos e duvidosos, rapidamente declarou a fábrica como um poço sem fundo, um elefante branco que deveria ser abandonado e vendido a qualquer preço, sem se preocupar com as consequências. Ele se recusou categoricamente a investir tempo ou capital, preferindo perseguir esquemas de enriquecimento rápido que nunca se concretizavam, sempre terminando em fracasso e frustração, mas ele nunca admitia isso. Ele via Clara, então uma recém-formada e idealista engenheira ambiental, como uma mulher ingênua e tola por tentar reanimar o que ele considerava um cadáver empresarial, em estágio avançado de putrefação. Clara, priminha, você é uma sonhadora. Mas esse mundo é para os tubarões, para os que têm faro para o sangue, não para as sardinhas boazinhas e com coração mole, ele dizia, com um sorriso condescendente e um ar de superioridade que a irritava profundamente. Essa fábrica é um museu de erros, não um negócio lucrativo. Desista antes que ela te engula também. Salve-se enquanto pode. Vá fazer algo que realmente importa. Clara, no entanto, possuía um carinho genuíno e profundo pela herança da família Mitre. Um respeito inabalável pelas mãos que moldaram a argila com tanto carinho e pelos sonhos que construíram a empresa do zero com sacrifício. Ela sentia uma conexão visceral com aquele lugar, com cada tijolo, com cada máquina, com cada cheiro de argila. Ela passou os últimos 5 anos de sua vida, com uma resiliência e uma obstinação admiráveis, tentando reestruturar a fábrica, negociando com credores impacientes que batiam à porta diariamente, buscando novos mercados, e o mais importante de tudo, lidando com um problema silencioso, mas gigantesco e mortal, que a cada dia se tornava mais urgente e perigoso, a contaminação ambiental que se espalhava insidiosamente pelos arredores, envenenando a terra e a água. Anos de produção irresponsável, utilizando produtos químicos obsoletos, tóxicos e perigosos, e descarte inadequado de resíduos haviam deixado um rastro venenoso no solo e, o que era mais alarmante e grave, na água subterrânea da propriedade e até dos vizinhos. Clara, com a ajuda de consultores especializados e anos de pesquisa incansável em documentos e amostras, descobriu que os custos de remediação seriam astronômicos, capazes de engolir qualquer fortuna, por mais vultosa e inestimável que fosse. Ela passou noites em claro, imersa em livros de leis ambientais complexas, buscando financiamentos discretamente com a maior descrição possível para não alarmar a todos, iniciando os primeiros e difíceis passos para a despoluição, tudo feito em silêncio, sem alarde, sem buscar reconhecimento, enquanto Bruno vivia no luxo e na ostentação, ocasionalmente aparecendo apenas para zombar dos esforços dela e do que ele chamava, com deboche, de hobby inútil e sem futuro. O que você está fazendo com esse dinheiro, Clara? Gastando com terra suja? Quem se importa com terra suja e água contaminada? Ninguém presta atenção nisso, priminha, ele perguntava, rindo de forma desdenhosa e arrogante. Deveria estar investindo em algo que dê lucro de verdade, como eu faço, comprando ações na bolsa, negociando imóveis. Essa é a verdadeira inteligência, não ficar cavando buracos sujos e brincando de ecologista. Recentemente um boato, que se espalhou na pequena cidade como um incêndio incontrolável, começou a circular em todos os cantos. Uma grande e ambiciosa empresa de tecnologia estava interessada em adquirir terrenos na região para construir um novo e moderno centro de pesquisa e desenvolvimento. O velho galpão da fábrica Mitre, com sua localização estratégica e sua vasta área, que parecia um oásis no meio do deserto, tornou-se um alvo em potencial e muito cobiçado. Bruno, ao ouvir isso, com seus ouvidos sempre aguçados para a promessa de dinheiro fácil e rápido, imediatamente viu uma oportunidade de ouro, a chance de sua vida. Uma chance de finalmente resgatar o que ele considerava um ativo adormecido e transformá-lo em uma fortuna para si mesmo, sem mover um dedo. Ele pressionou Clara sem piedade, sem um pingo de remorso ou consideração, usando chantagem emocional, ameaças legais e insinuações sórdidas sobre a honra da família, para que ela lhe entregasse sua parte da propriedade. Ele alegava com uma arrogância inaceitável e risível que a fábrica era uma herança da família, e que como ele era o legítimo e verdadeiro herdeiro do nome e da visão do avô, uma afirmação risível considerando seu histórico de desinteresse e desídia completa pelo negócio. Ele deveria ter o controle total, o comando absoluto, as rédeas da situação em suas mãos, sem que ninguém mais se intrometesse. Ele ofereceu a Clara uma quantia irrisória, chamando-a de ajuda para se livrar do elefante branco, quando na verdade ele estava calculando que o terreno,
Uma vez nas mãos da empresa de tecnologia, valeria milhões, talvez dezenas de milhões de reais, e que ele ficaria com tudo sem dividir um centavo. Clara, cansada das manipulações contínuas, exausta das humilhações e, acima de tudo, consciente da bomba relógio ambiental e financeira que o terreno realmente representava. Um segredo obscuro que ela carregava sozinha e em silêncio, orquestrou um plano meticuloso. Um plano que exigiu paciência, astúcia, inteligência e uma frieza calculista que poucos esperariam dela, a sonhadora e emocional. Ela sabia que a venda do terreno para qualquer empresa, por mais poderosa e influente que fosse, exigiria uma rigorosa e minuciosa auditoria ambiental e, mais importante, a total e completa remediação do local. As leis eram claras e impiedosas. A responsabilidade pela contaminação recaía sobre o proprietário atual no momento da descoberta oficial e do início do processo de remediação, mesmo que a contaminação tivesse ocorrido décadas antes, sob outra gestão, ou seja, de seus pais e avós. A lei não perdoava e ela sabia disso. Clara, com sua inteligência apurada e seu conhecimento técnico aprofundado em engenharia ambiental, trabalhou incansavelmente com sua advogada, Dr. Almeida, para garantir que o contrato de transferência da propriedade fosse impecável, à prova de qualquer contestação futura ou brecha legal que Bruno pudesse tentar explorar. Ela insistiu em cláusulas que detalhavam, com minúcia forense e linguagem jurídica densa e específica, todas as responsabilidades ambientais preexistentes, a totalidade das dívidas pendentes, algumas delas pesadíssimas, como multas por não conformidade com regulamentos antigos que ela havia diligentemente adiado e mantido em sigilo, esperando o momento certo para revelar a verdade, e a responsabilidade legal por quaisquer ações judiciais futuras decorrentes da operação passada da fábrica, incluindo potenciais processos trabalhistas de ex-funcionários doentes e indenizações a vizinhos afetados pela poluição. Tudo estava lá na letra miúda, redigido em termos técnicos e legalistas que Bruno, em sua pressa cega, sua ganância desmedida e sua arrogância esmagadora, jamais se daria ao trabalho de ler com a devida e necessária atenção. Ele estava focado apenas no potencial da venda futura, na miragem de um lucro fácil, rápido e merecido, sem se preocupar com os detalhes que fariam toda a diferença. Ele girava as chaves na mão, o riso ainda em seus lábios, enquanto se aproximava de seu carro de luxo estacionado, reluzente e caro, na calçada. Seu advogado, Dr. Soares, um homem com um olhar mais atento e cético aos detalhes do que Bruno, começou a folhear a cópia do contrato enquanto caminhava. O suor em sua testa não era apenas do calor intenso do meio-dia, mas de um nervosismo crescente que o estava deixando tenso. De repente, a expressão em seu rosto, antes profissionalmente contida e quase inexpressiva, mudou drasticamente. Sua pele, antes pálida pelo calor, ficou ainda mais, quase translúcida de pavor. Ele parou abruptamente, as páginas do documento tremendo visivelmente em suas mãos, como folhas de outono agitadas pelo vento forte e imprevisível. Bruno, o Dr. Soares chamou sua voz um mero sussurro, quase inaudível no burburinho do trânsito, carregada de uma urgência crescente e de um pânico que começava a transparecer em cada sílaba. Mas Bruno estava absorto em seu triunfo, em sua fantasia de riqueza iminente, ignorando-o completamente. Bruno, espera. Pelo amor de Deus, espera. Pare. Você precisa ver isso. A insistência do advogado, o pânico latente e desesperado em sua voz, finalmente chamou a atenção de Bruno, que se virou irritado. O brilho de sua satisfação momentaneamente obscurecido por uma nuvem de impaciência e aborrecimento. O que foi agora, Soares? Estou com pressa para comemorar. Não me venha com mais minúcias legais. Já assinamos tudo. Não tem mais o que discutir. Agora é hora de festejar. O Dr. Soares se aproximou apressadamente, os olhos arregalados de horror e terror, a respiração curta e ofegante, quase asmática. Ele apontou para uma seção específica do contrato, o dedo trêmulo, quase convulsionando. Você leu isso, Bruno? A cláusula 7.3, que trata da responsabilidade ambiental integral. E a 9.1, sobre os passivos financeiros ocultos. E pelo amor de Deus, o anexo B? Você viu o anexo B, Bruno? Ele é crucial. É a chave de tudo. Bruno franziu a testa, impaciente, seu sorriso de escárnio se esvaindo ligeiramente, dando lugar a uma expressão de confusão e irritação crescente. Claro que li. É o contrato de transferência. Blá blá blá, posse, propriedade, herança. Me poupe, Soares. Não me venha com legalismos agora. O terreno vale uma fortuna, você sabe disso. A empresa de tecnologia vai pagar rios de dinheiro. Minhas fontes são quentes, não se preocupe. Não, Bruno, não vale. Não assim.
Não do jeito que você pensa, não do jeito que você planejou. Você foi enganado. O Dr. Soares engasgou, a voz subindo de tom em um grito quase histérico, o pânico agora incontrolável e evidente. Ele tentava controlar a tremedeira das mãos, mas era inútil, elas balançavam como gelatina. Essa fábrica, ela está em um estado de calamidade ambiental total. Os custos de remediação. O anexo B lista estimativas de limpeza que ultrapassam os 50 milhões de reais. E todas as dívidas pendentes, as multas antigas e novas por não conformidade ambiental, os processos trabalhistas, as indenizações aos vizinhos. A Clara fez questão de que a sua posse inclui todas as responsabilidades preexistentes, sem exceção, inclusive os processos de ex-funcionários com doenças respiratórias e as ações de vizinhos por danos à saúde que ela suspendeu temporariamente para não prejudicar a venda, esperando o momento certo. Tudo isso, agora é seu, inteiramente seu. Você comprou um problema gigantesco. As palavras do advogado, como pedras atiradas com força brutal e precisão cirúrgica, atingiram Bruno em cheio, pulverizando sua bolha de triunfo e destruindo sua fantasia. O sorriso em seu rosto se desfez lentamente, dando lugar a uma expressão de incredulidade, depois de choque, e finalmente de um horror crescente e nauseante que o fez sentir um calafrio na espinha. Ele pegou o contrato das mãos do Dr. Soares, seus próprios dedos agora tremendo incontrolavelmente. Seus olhos voaram pelas páginas, tentando encontrar as cláusulas que o advogado mencionava, as linhas traiçoeiras que em sua pressa cega e arrogante, ele havia pulado. O jargão legal, antes ignorado e desprezado como uma formalidade chata e sem importância, agora parecia terrivelmente claro e ameaçador. Cada palavra uma facada no peito, uma armadilha meticulosamente construída por Clara, a sonhadora. Ele viu os termos poluente persistente e cancerígeno, risco à saúde pública irreversível e imediato, obrigação de desativação e tratamento do subsolo, indenização por danos morais e materiais causados a terceiros. E, o pior de tudo, o valor, os milhões. Sua mente, antes cheia de imagens de iates de luxo, carros esportivos caríssimos e viagens exóticas por destinos paradisíacos, agora só via cifrões negativos. Gigantescos e esmagadores, uma avalanche de dívidas e responsabilidades que o engoliriam por completo, sem deixar vestígios, levando-o à ruína total. Isso não é possível, ele murmurou, a voz falhando, fraca, quase inaudível, como a de um homem moribundo que aceita seu fim. Ela não faria isso. Ela não teria coragem de me passar a perna assim. É só um blefe, Soares. Um blefe, não é? Diga que sim, por favor. Clara, que observava a cena de longe, um calafrio percorrendo sua espinha, mas também uma satisfação gélida e merecida em seu coração, deu um passo à frente. Sua voz clara e fria, cortando o ar como uma lâmina afiada. Eu não fiz, Bruno. A fábrica já era assim, um poço de problemas, um ninho de víboras. Eu apenas garanti que quem a assumisse tudo. Sem meias medidas, sem fugas, sem chance de você se livrar do problema. A responsabilidade é integral. Você queria as chaves, não queria? Pois bem, agora elas são suas com todos os bônus e ônus. Desfrute da sua vitória, ponto. Nesse exato momento, como se o universo tivesse orquestrado a cena para o clímax perfeito de uma peça teatral, um outro veículo parou na rua, um carro discreto. Cinza escuro, com o emblema oficial de uma agência governamental estampada na lateral. Dele desceu um homem de terno impecável, de postura austera, segurando uma pasta pesada. Ele se apresentou como fiscal da agência ambiental. Seus olhos escaneando a propriedade com uma frieza profissional e um olhar de quem já vira de tudo e não se impressionava facilmente. Senhor Bruno Mitre? Recebemos a notificação de transferência de propriedade da antiga cerâmica Mitre. Conforme os relatórios detalhados da doutora Clara Mitre, sua antecessora, e as últimas análises do solo e da água realizadas por nossa equipe de técnicos. O local foi classificado como de altíssimo risco ambiental e perigo iminente à saúde pública. Precisamos iniciar imediatamente o processo de avaliação detalhada e, em seguida, o plano de remediação obrigatória que será implementado sob nossa fiscalização constante. As multas por atraso são severas, com valores que podem chegar a milhões de reais diários. E a responsabilidade criminal pode ser aplicada em casos de negligência ambiental comprovada, que já está sendo investigada dada a natureza grave da contaminação encontrada. A ordem de interdição total da área será emitida em breve. A menção das multas por atraso, a ameaça de responsabilidade criminal e o semblante inabalável e impassível do fiscal ambiental fizeram o chão sob os pés de Bruno desaparecer por completo.
como se ele estivesse flutuando no vazio sem apoio algum. Ele balançou a cabeça freneticamente, recusando-se a aceitar a realidade esmagadora, seus olhos arregalados, a boca aberta, sem conseguir emitir som algum. Não, não, isso é um engano. Isso não pode ser. Não foi esse o acordo que eu fiz. Isso é um truque dela, não é, Soares? Ele gaguejou, olhando desesperadamente para seu advogado, buscando uma salvação que não viria. O acordo é muito claro, Sr. Mitre, disse a doutora Almeida de Clara, aproximando-se com a postura imponente de quem domina a situação, sem um pingo de remorso ou piedade em seu olhar. Todas as obrigações ambientais, trabalhistas e financeiras da empresa, conforme seu estado atual de ruína e contaminação, foram integralmente transferidas ao novo proprietário no ato da assinatura. Minha cliente, a doutora Clara Mitre, passou anos tentando resolver esses problemas, buscando soluções sustentáveis para a remediação e a reestruturação, alertando sobre os perigos iminentes. Você, com sua pressa por um lucro fácil e sua arrogância cega, escolheu ignorar a devida diligência, ignorou todos os alertas e agora está colhendo o que plantou. A responsabilidade é sua, exclusivamente sua. E todas as provas do nosso trabalho de investigação e os alertas dados por ela estão anexos ao contrato e já foram enviados às autoridades competentes muito antes desta reunião. Você não tem para onde correr. Bruno sentiu o sangue fugir de seu rosto, deixando-o com uma palidez cadavérica, quase fantasmagórica. O galpão que ele imaginava vender por uma fortuna incalculável para a empresa de tecnologia era, na verdade, um passivo colossal. Um monstro financeiro ilegal que o devoraria por inteiro, sem piedade. As chaves em sua mão, antissímbolos de poder e riqueza, agora pareciam pesar uma tonelada, um grilhão de ferro que o prendia a um destino terrível e irreversível. Ele não havia herdado uma fortuna, ele havia herdado um desastre de proporções épicas, uma catástrofe financeira que se revelava diante de seus olhos a cada nova palavra. Os milhões que esperava ganhar se transformaram num piscar de olhos em milhões que teria que gastar e muito mais para evitar a prisão e a falência pessoal, que agora pareciam iminentes. O ar quente da rua parecia sufocá-lo, o asfalto sob seus pés parecia derreter, e a realidade o golpeava como um martelo pesado e implacável. As palavras da advogada ecoavam incessantemente em sua mente, repetindo-se como um mantra maldito, exclusivamente sua. Ele lembrou-se, com um choque repentino e doloroso, de todas as vezes que Clara o advertira sobre a situação real da fábrica, sobre os riscos ambientais gigantescos, sobre a necessidade urgente de cuidado e responsabilidade. Ele a havia ignorado, zombado dela, a empurrado para o lado como se ela fosse uma criança ingênua brincando com casinhas de bonecas. Agora ele estava ali parado com as chaves que tanto desejara, mas que eram o símbolo tangível de sua própria ruína, a materialização perfeita de seu castigo. Ele olhou para as chaves novamente, seus olhos turvos e cheios de lágrimas, depois para Clara, que o observava com uma expressão que não era de raiva ou triunfo, mas de uma profunda e cansada satisfação, de uma justiça finalmente alcançada após anos de luta. Ele tentou dizer algo, qualquer coisa, implorar, mas as palavras não vinham, presas em sua garganta seca e contraída. Os olhos ardiam, mas não de fúria cega, e sim de um desespero profundo, de um pânico que o consumia por dentro, queimando como fogo. O que ele sempre subestimou nela, sua paciência estratégica, sua inteligência aguda e calculista, seu compromisso inabalável com o que era certo e justo, agora se revelava como a arma mais poderosa de sua própria destruição, um golpe de mestre silencioso e devastador, que o pegou completamente de surpresa e despreparado. O riso se foi. Subitamente o mundo de Bruno desabou em pedaços diante de seus olhos, como um castelo de cartas que desmorona. A imagem idílica dos milhões que ele esperava ter se transformou num instante. Nos milhões em dívidas e custos de limpeza que agora pesavam sobre seus ombros como uma montanha intransponível e ameaçadora. A empresa de tecnologia que supostamente compraria o terreno? Ela nunca compraria um terreno contaminado sem uma remediação prévia e caríssima, e quem pagaria por isso era ele, o novo proprietário, o incauto herdeiro de um passivo incalculável. Sua vida de luxo, seus investimentos especulativos, seu patrimônio suado. Tudo estava em risco, ameaçado de ser pulverizado e desaparecer em um piscar de olhos, como poeira ao vento. Ele cambaleou para trás, os pés se arrastando sem rumo, as chaves escorregando de seus dedos dormentes e caindo no chão com um tilintar metálico e insignificante. Um som que marcou o fim de sua arrogância e o início de seu inferno pessoal. Suas pernas fraquejaram sob o peso da realidade esmagadora.
e ele se deixou cair na calçada empoeirada, sem forças para se manter em pé, a cabeça entre as mãos, os ombros convulsionando em soluços. As lágrimas vieram, quentes e abundantes, escorrendo por seu rosto, lavando a sujeira de sua presunção e de sua ignorância. Não eram lágrimas de tristeza genuína, de remorso, mas de desespero abjeto, de raiva impotente por ter sido enganado, e de uma compreensão esmagadora do quão irremediavelmente ferrado ele estava. Ele havia zombado da herança da família, zombado dos esforços incansáveis de Clara, e agora pagava o preço mais alto de sua própria ganância e arrogância cega. 5 minutos. Apenas 5 minutos se passaram desde que ele, triunfante e rindo com desdém, pegara as chaves das mãos de Clara, acreditando ter vencido o jogo. Agora ele estava ali jogado na calçada, chorando incontrolavelmente, um farrapo de homem, com seu advogado pálido e chocado ao lado, e um fiscal ambiental impassível à sua frente, anotando detalhes em sua prancheta, alheio ao drama pessoal que se desenrolava. A vitória de Bruno havia se transformado, num piscar de olhos, em seu maior e mais cruel pesadelo. Uma ironia tão perfeita que parecia saída de uma tragédia grega antiga. Clara, com sua inteligência e resiliência, havia pacientemente orquestrado cada movimento, cada revelação, cada golpe, construindo sua armadilha com precisão de cirurgião. Ela que sempre fora subestimada, a ingênua, a sonhadora, finalmente reivindicara sua justiça, não por vingança mesquinha, mas pela verdade e pela necessidade imperiosa de proteger o que restava da dignidade da família e da sua própria reputação. Clara olhou para o primo caído, sentindo um nó na garganta. Não havia alegria ruidosa em sua vitória, nem gritos de triunfo ou comemoração, apenas o fim de uma batalha exaustiva e um sentimento de alívio agridoce, misturado a uma ponta de melancolia pelo passado perdido. Ela se virou para o fiscal, sua postura ereta e profissional, sem um pingo de dúvida ou hesitação. Senhor, podemos discutir os próximos passos para avaliação e remediação? Tenho todos os relatórios detalhados, os contatos das empresas especializadas que já consultei e um plano de contingência para iniciar imediatamente. Nossa prioridade agora é a segurança da comunidade, a saúde de todos e a recuperação do meio ambiente, que foi tão prejudicado por anos de negligência. O fiscal assentiu, visivelmente mais interessado na competência e na proatividade de Clara do que no colapso emocional de Bruno, que agora era apenas um detalhe trágico. Enquanto Clara conversava com o fiscal, o Dr. Soares tentava, sem sucesso, consolar um Bruno inconsolável, que agora soluçava descontroladamente. O futuro financeiro dele, antes tão brilhante e promissor, agora em ruínas completas, pulverizado pela sua própria estupidez e ignorância. Clara sabia que a batalha pela fábrica Mitre estava longe de terminar. A remediação seria um processo longo, complexo e caro, exigindo anos de dedicação e muito trabalho. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia verdadeiramente livre. Livre do peso daquele riso zombeteiro, livre das expectativas distorcidas de uma família que a via apenas como um recurso a ser explorado e descartado, e, finalmente, livre para construir seu próprio futuro, longe das sombras do passado e da ganância alheia. Ela finalmente podia caminhar para um novo amanhecer, com a consciência tranquila e o coração em paz, um sentimento que Bruno jamais conheceria novamente, preso em sua própria teia de mentiras e ego inflado. Ela havia vencido. Não com gritos ou ameaças, não com força bruta, mas com paciência, inteligência, trabalho árduo, resiliência e um forte senso de justiça. O karma, afinal, era uma lei da natureza tão implacável quanto a lei ambiental, e Bruno havia acabado de aprender isso da maneira mais dura e dolorosa possível. A notícia do que aconteceu se espalhou pela cidade como fogo em capim seco, e em pouco tempo todos sabiam a verdade. Não demorou muito para que o nome de Clara Mitre fosse sussurrado com respeito, admiração e gratidão em todos os cantos, e o de Bruno, com vergonha, pena e um certo escárnio. A antiga fábrica, agora um símbolo da ganância e da irresponsabilidade ambiental, estava sob os holofotes da mídia local e das autoridades. Clara, por sua vez, abraçou seu novo papel com determinação e paixão. Ela não era mais a sonhadora ingênua, a bobinha que não entendia de negócios, mas a salvadora do rio e do solo, a heroína ambiental da cidade. Sua expertise em engenharia ambiental, antes vista como um hobby inútil, tornou-se a chave para a recuperação da área e a solução para um problema que ninguém queria resolver. Ela dedicou seu tempo e energia a coordenar a remediação, trabalhando lado a lado com a agência ambiental e uma equipe de técnicos e cientistas. Bruno, por outro lado, tentou de tudo para reverter a situação, para se livrar do fardo que havia assumido.
Ligou para advogados de renome, buscou brechas mínimas no contrato, tentou subornar funcionários públicos, mas cada porta se fechava em sua cara, uma após a outra. O contrato, graças a Dr. Almeida e à inteligência de Clara, era prova de balas, sem qualquer chance de anulação. Seus bens, suas contas bancárias, seus investimentos começaram a ser bloqueados judicialmente para cobrir os custos iniciais da remediação, que eram exorbitantes. Seus amigos do dinheiro fácil desapareceram como fumaça, e ele se viu sozinho, endividado e humilhado publicamente. A empresa de tecnologia que ele sonhava em atrair recuou, não querendo se associar a um projeto com tamanha bagagem legal e ambiental que mancharia sua reputação. Clara, enquanto supervisionava a instalação de novas máquinas de filtragem de água de última geração e a remoção de toneladas de solo contaminado, recebia visitas constantes. Ex-funcionários da fábrica, muitos deles com problemas de saúde causados pela exposição prolongada aos produtos químicos tóxicos, vinham agradecer a ela com lágrimas nos olhos. Vizinhos que há anos conviviam com a preocupação constante da contaminação da água potável e do solo, traziam presentes modestos e palavras de gratidão sincera. Ela não buscava adulação ou reconhecimento, mas sentia um profundo e gratificante senso de propósito e dever cumprido. A doutora Almeida, sua advogada, tornou-se uma amiga e mentora. Você não apenas salvou o meio ambiente, Clara, disse ela um dia, enquanto observavam o trabalho da equipe de remediação. Você resgatou o legado da sua família de uma forma que seu avô teria orgulho. Você mostrou que a verdadeira riqueza não está no que se acumula sem escrúpulos, mas no que se protege e no que se cura, no que se deixa de bom para o futuro. Um ano depois, a fábrica Mitre não produzia mais cerâmica, mas era um canteiro de obras de recuperação ambiental, um símbolo de esperança. Clara, agora uma respeitada especialista em remediação ambiental, havia conseguido financiamentos do governo para parte do projeto e criado um programa de treinamento para ex-funcionários, reabilitando-os para novas funções na área de sustentabilidade e ecologia. O local, antes um foco de poluição e vergonha, estava se transformando em um modelo de recuperação e de como reverter danos ambientais. Bruno, que tentou fugir do país para evitar as dívidas e os processos, foi impedido no aeroporto por ordem judicial. Seus advogados o aconselharam a declarar falência, o que ele fez. As lágrimas na calçada eram apenas o começo de sua queda. Sua vida de luxo se desfez completamente, e ele se viu obrigado a aceitar um emprego humilde, trabalhando em um setor que desprezava, apenas para sobreviver e pagar suas contas. Ele nunca mais riu daquele jeito arrogante. Seu sorriso, quando muito, era um esforço forçado e melancólico. Clara, por sua vez, encontrou a paz. Ela não pensava mais em vingança, mas em construção, em deixar um mundo melhor. Ela transformou o que Bruno via como um elefante branco em um projeto verde, um legado que honrava seus avós de uma forma que a fabricação de cerâmica nunca poderia fazer. Ela estava livre, e seu trabalho tinha um significado muito maior do que qualquer fortuna poderia comprar. A calçada onde Bruno chorou se tornou um lembrete silencioso para Clara. A arrogância e a ganância podem te levar a rir primeiro, a sentir-se vitorioso por um instante. Mas a verdadeira sabedoria, a resiliência e a justiça sempre riem por último. E aquele riso de Clara, era sereno, mais forte, ecoando não com desprezo, mas com a quietude da vitória moral. Uma vitória que ressoava em cada folha que brotava no solo antes contaminado. A história de Clara se tornou um exemplo e a cidade, que antes a subestimava, agora a via como uma verdadeira líder.